Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais um bastidor climatrônico. Galera, é o seguinte, vamos falar hoje sobre o famoso erro 17 na Consul. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao bastidor climatrônico, que eu compartilho o bastidor que dá a Lautec. Na verdade, o bastidor da vida de um climatrônico. O que a gente pega, como é que a gente pensa no defeito, como é que a gente raciocina o defeito, como é que a gente trabalha esse defeito, como é que ele é, como é que a gente domina, o processo de dominação dos defeitos nas placas eletrônicas. A realidade é essa. O bastidor climatrônico é contando o bastidor do processo de dominação dos defeitos. Porque na evolução, quanto mais sênior você vai chegando na questão de análise de placas, quanto mais você vai ganhando experiência na análise de placas, você vai começando a entender que vou tirar isso aqui. Você vai começar a entender que a placa eletrônica, que o defeito eletrônico, ele é uma questão de tempo. Eu tive o meu primeiro mentor e dizia assim, eu só não reparo por dois motivos. Ou o cliente não tem o dinheiro para pagar o meu serviço, ou ele não tem tempo para esperar o meu serviço. E eu via tanto ele perdendo o cliente, perdendo assim, né? Não era cliente dele, na verdade, né? Ele não fechava o serviço porque o cliente não queria pagar o que ele cobrava e estava tudo bem, ou também porque ele dispensava o serviço que o cara estava muito em cima dele e tal, muito, perturbando mesmo, né? E aí dispensava, não, cara, tu não vai ter tempo de esperar não, então tá aí o teu serviço. Porque demora, né? Análise eletrônica demora, especialmente se você nunca pegou o erro. E isso é extremamente corriqueiro no dia a dia da manutenção eletrônica. Extremamente corriqueiro. Você não conhecer o defeito. Beleza, tu domina o defeito hoje aqui, amanhã até esse mesmo defeito ele pode dar mais dor de cabeça. Ou pode ser que ele se torne simples, né? Só que o processo para ele se tornar simples é muito demorado. De novo, o processo para um defeito se tornar simples, ele é bem demorado, tá? Então ele dizia isso, e eu não entendia muito, assim, caraca, sou um pouco arrogante, né? Para quando você escuta pela primeira vez, sou um pouco arrogante, porém, depois eu fui entender ele. Bom dia, Anderson, tudo bom, cara? Depois eu vim entender ele, o que ele queria dizer com aquilo ali, né? O que de fato ele queria dizer com aquela situação, com aquela colocação, tá? O defeito eletrônico, ele apresenta o defeito e aí ele demora um tempo para você conseguir dominá-lo. Quando eu falo dominar, é entender várias causas dele. É ele chegar e tu já saber que circuito analisar. É meio que tu dominou esse defeito. Sabe? Tu já, isso aqui eu tô experiente nesse defeito. E não necessariamente que tu vai reparar sempre que vem esse defeito. Mas tu sabe, tu cria uma mentalidade de dizer assim, caraca, eu sei que isso aqui é questão de tempo. Eu sei que esse defeito, ontem eu estava numa live com os alunos e o aluno relatou que a gente estava analisando uma placa lá bem complicada, analisamos várias coisas já e tal, e disse, cara, é o seguinte, eu fico preocupado em blindar a mentalidade deles, né? Eu disse, cara, é o seguinte, tem um pouco de paciência aí, porque ela vai ter um pouco de paciência que ela é questão de tempo dessa máquina, voltar a funcionar, dominar esse defeito. Seguinte, então sabendo disso, tu blinda a tua mentalidade para entender que, vai chegar é só questão de tempo de eu dominar esse defeito. É questão de tempo de eu entender o que causa esse defeito e conseguir dar um diagnóstico dele. Tá? É só questão de tempo. E aí a gente fica numa posição de, beleza, se eu tiver uma análise correta, se eu for que eu vou conseguir entender. Foi assim que aconteceu com o erro E7, foi assim que aconteceu com o erro... E7 foi live segunda-feira. Terça-feira foi erro, e E7 foi de terça. Sei lá, a gente já falou de tantas coisas aqui já essa semana. Fala, Cassiano, tudo bom, cara?
Então é assim que a gente vai dominando os códigos de erro. A gente vai entendendo, entendendo todos os... Entendendo como evoluir na análise do código de erro. Foi assim, cara, aconteceu com o erro 17, é o que eu vou falar hoje para vocês. Foi assim que aconteceu com o erro 17 comigo. Deu muito trabalho, teve vários erros meus cometidos. E lá, especialmente o erro 17, eu não estava com essa mentalidade que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje. Tá? E uma das coisas que eu quero que vocês foquem no Bastidor Climatrônico é vocês blindarem a mentalidade nesse sentido. Pegarem a mentalidade por trás de pensar a eletrônica. Tá? Porque a mentalidade por trás é que vai te fazer perdurar no segmento. Porque no erro 17 eu ainda tinha vários medos em relação à eletrônica em si, tá? Vários medos em relação a, eu não sei se eu vou conseguir reparar, eu não sei se eu vou conseguir desenvolver esse circuito, não sei se eu vou conseguir analisar isso corretamente. Então eu tinha esses vários medos. E com o erro 17, que ó, tem um vídeo no meu canal no YouTube, tem um vídeo aqui no YouTube que eu listei 10 possíveis causas do erro 17. E depois disso a gente descobriu até mais umas 2 ou 3. Mais alguns outros... Mais causas, tá? Só que essa jornada para descobrir 10 causas foi muito árdua. Foi muito puxada mesmo. Então demorou. Foi um processo de análise e de lapidação mental. Certo? Por quê? Porque... Vou contar como foi essa... Primeiro vamos dizer o que é o erro 17, né? O erro 17, desculpa. O erro 17 numa Consul Inverter, erro 17 da Consul Inverter, ele acontece quando existe um defeito no circuito de PFC. O erro é erro de PFC. Tá? O que é o PFC? PFC é uma sigla em inglês que traduzindo para o português significa correção de fator de potência. Onde é que vai dar esse erro? Primeiro, para entender onde que vai dar esse erro, a gente tem que entender qual é o circuito que corrige o fator de potência. Antes disso, o que é o fator de potência? O fator de potência, tá? E eu estudei isso com bastante tempo, mas basicamente, quando se coloca cargas indutivas e capacitivas em qualquer sistema elétrico, tá? Qualquer sistema elétrico, elas vão gerar, quando coloca as cargas, elas geram potência reativa. Beleza? Cargas puramente resistivas, elas não geram cargas puramente resistivas, não geram potência reativa. Potência reativa é a potência que não realiza trabalho, é a potência que ela está ali no sistema, está consumindo, está consumindo o sistema, mas ela não está sendo utilizada para realizar trabalho. Tá? Em outras palavras, no nosso mundo do ar-condicionado, é como se o ar-condicionado consumisse uma energia, porém 30% daquela energia consumida eu não uso para rodar o compressor, eu perco. Certo? Então é uma perca. Se isso acontecer, o ar-condicionado, qualquer máquina que tenha alta potência reativa, ela perde eficiência. Certo? Ela passa a consumir mais. Faz sentido? Ela consome mais porque ela perde eficiência. Então, existe um circuito que corrige esse fator, que evita, que tende a evitar a potência reativa no sistema. Beleza? Ele evita a defasagem entre tensão e corrente no sistema. Parada muito técnica, pode ser, mas eu estou só dando um embasamento para quem já conhece esse assunto, né? Para quem já lembra, para lembrar desse ponto. Então, correção de fator de potência, o fator de potência é a questão dessa defasagem de tensão e corrente, que é causada por cargas cargas capacitivas e cargas indutivas. O que é uma carga indutiva, Lawander? O compressor é uma carga puramente indutiva. Resistiva e indutiva, RL. Tá? O compressor é uma carga indutiva. Então, tu bota uma carga indutiva no sistema, vai gerar uma defasagem, vai gerar essas potências, vai gerar um monte de perca, um monte de transiente no sistema. Eu preciso botar um circuito que
filtre isso, que evite esse tipo de harmônicas, que evite esse tipo de sujeira elétrica no sistema. E na placa eletrônica, quem faz isso é o circuito de PFC. E que circuito é esse? Ele se resume, eu vou resumir aqui, resumir. Basicamente em o IGBT de potência, o reator, que muita gente chama de transformador, mas é um reator, é um indutor parrudo, tá? Então, IGBT, reator, o diodo de potência, beleza? O diodo de potência e o capacitor, né? Que já está na placa ali, que tem outras funções também, mas acho que seria demais no circuito de PFC. Na eletrônica a gente conhece esse circuito como conversor CCCC, tá? No mundo da eletrônica, só olhando para o mundo da eletrônica. Então, parte primeiro desse ponto, né? Que circuito é esse de PFC? Aí a gente identifica o circuito de PFC. E galera, o que eu tô falando para vocês aqui, eu estudei no livro. Não, cara, estudei no livro sim. Na faculdade eu estudei esse circuito todinho, com aulas teóricas e tudo mais. Só que na prática em si, lá na placa da Consul, quando a gente pegou várias vezes, eu fui começando a identificar que circuito era esse, desenhando o circuito, entendendo o circuito. Disse, esse circuito aqui, pô, aqui corrigir, para que serve esse circuito aqui? Para corrigir o fator de potência, faz sentido no conversor aqui e tal, papapá. Identifiquei o circuito. Identificando esse circuito, tem um chaveador do IGBT também, né? Faz parte do circuito. E tem todos os dispositivos de leitura desse sistema. Tá? Então, tem nesse circuito da fonte, do PFC, entendi o circuito. Por que dá esse erro? Por que dá o erro 17 tão recorrente? Tá? Primeiro, dependendo da região, aqui em Fortaleza aparece muito esse erro. Tá? Não sei na tua cidade, mas aqui a gente pega bastante. Por que apresenta demais esse erro? Primeiro, surtos da rede elétrica surtos na rede elétrica tende a estressar demais esse circuito. Surtos na rede elétrica tende a estressar demais esse circuito. Beleza, galera? Dúvidas eu vou responder no final, tá? Se tiver dúvida, pode mandar. Então, surtos, esse circuito sofre bastante. Beleza? O que mais? Eu tenho um cliente que foi onde eu aprendi bastante sobre esse erro, que é uma rede de motéis que tem vários ar-condicionados Consul inverter, tá? E quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer serviço com eles tinham várias placas com erro 17. E lá, o sistema dele lá é ligar e desligar no disjuntor. E você ligar e desligar uma máquina inverter no disjuntor é muito estressante para a máquina. Você liga e desliga ela, liga e desliga o disjuntor. Ela desliga, tá em pleno funcionamento, você vai e desliga o disjuntor. O inversor de frequência para de uma vez, não tem um processo de desligar. Quando vai ligar, liga de novo na porrada, liga no disjuntor de novo. Certo? Então, a placa por si só, ela sofre demais com isso. Né? Ela sofre demais com isso. E isso aí causa muito erro de 17 nessas máquinas. Desse cliente. Até que foi quando eu comecei a pegar o erro 17 com mais frequência. Tá? Já peguei ele com mais frequência com esse cliente. Foi onde eu aprendi sobre o erro 17. Então, o porquê do erro, qualquer danificação nesse circuito, qualquer dispositivo de leitura que altere nesse circuito pode causar o erro 17. Beleza? Beleza, vou te contar aqui a lógica do diagnóstico da coisa. Peguei essa máquina com o erro 17. As primeiras estavam com IGBT em curto, dava erro 17, ou IGBT aberto, ou IGBT sem acionar. Aí eu trocava o IGBT e voltava a funcionar, parava de dar o erro 17. Então o primeiro ponto que eu identifiquei foi o IGBT. O IGBT causa o erro 17. Se ele estiver ruim, ou ele dá erro de comunicação, tem aquele boneco, sou eu, o boneco ali. Eu tô falando do Lauzinho ali, ó, de olho em vocês. Então, o erro de identificar o IGBT. Isso, cada placa que eu pegava com erro 17 era uma interação diferente, era uma análise diferente. Aí a próxima eu peguei, já queria ir logo no IGBT. Aí eu disse, não, mas esse aqui o IGBT tá bom. O que pode ser agora? E analisava. Aí, esse aqui é o chaveador do IGBT. Segundo ponto. Esse aqui é o chaveador do IGBT. Uma segunda placa qualquer, depois. Agora o chaveador, beleza, chaveador.
Isso depois de ter apanhado dela, porque eu achei que era GBT, porque a primeira vez era GBT, a segunda eu vou logo aonde? No GBT. Certo? Eu disse, cara, será que eu vou conseguir dominar essa máquina? E eu não tinha máquina de teste na época. O que eu fazia? Eu reparava, ia no local do cliente, testava na máquina do cliente. E aí eu vou chegar na parte que dificulta do erro 17. Chegar na parte que fica crítico o negócio. Aí eu peguei e analisei, aí identifiquei o chaveador, que eu sei que aciona o IGBT. Ruim. Aí troquei ele, deu bom. Ah, legal, vou comprar mais deles. Beleza. O segundo causa que causou o reset. Aí chegou outra máquina, eu analisei o IGBT, analisei o chaveador, tava tudo ok. O que pode ser agora, cara? Não sei o que vai ser. Agora lá vem capacitores de potência. Eles não mantinham a tensão correta no barramento. E aí a máquina funcionava até, mas depois a tensão caía e dava erro 17. Terceiro ponto. Troquei o capacitor, voltou a funcionar. Isso, ó, outra interação, outra máquina, outra análise, outro dia. E aí, ó, vou evoluindo na análise. Capacitor, caraca, capacitor, velho. Beleza. O reator, nunca peguei defeito no reator, tá, curso? Mas eu sei que se ele der defeito de fuga para carcaça dele, se der perder alguma eficiência dele ali, ele vai dar o erro 17 porque ele faz parte do circuito do erro 17. Então, eu deduzi por isso. Tá? Deduzi por isso. Depois de analisar o circuito. Analisei o circuito e deduzi, pô, realmente o erro 17 pode ser causado por esse reator. Tá, reator, beleza. Outra coisa, é só dedução, nunca peguei defeito no reator. Aí chegou outra máquina, esse mesmo cliente, esse cliente tinha muita placa, por exemplo, tinha muita placa mesmo. Esse mesmo cliente chegou outra máquina com erro 17. Dava erro 17 e erro de comunicação, é basicamente isso. Às vezes dava erro de comunicação, eu reparava, aí dava erro 17, naquela mesma máquina. Depois de dar do erro de comunicação. E aí, erro 17, beleza, vamos analisar o que mais. Vai lá, vem cá. Então, uma vez que difícil mesmo, cara, horas e dias na máquina, e horas, e nada. Eu, caraca, não tem mais ter um caminho não. Aí, ó, mentalidade, ficava, caraca, véio, será que eu não sei reparar essas paradas? Esse aqui eu não vou conseguir, esse aqui não vai dar certo e tal. Teve alguns que eu não consegui. Dar diagnóstico, não. Tem alguns que o defeito era na placa, que eu não conseguia. Dizer, ó, teve um que eu lembro de um que eu peguei, tirei o micro dela, botei em outra e rodou. Eu achava que era micro. E rodou em outra. Eu disse, caraca, o micro tá bom. Então deve ter algum defeito naquela placa ali que não tá fazendo ela rodar. E dava erro 17. E aí, uma vez apanhando, eu fui, cara, vou ver se essa ponte retificadora tá em fuga. Aí peguei a ponte retificadora, fui verificar se tava em fuga. E tava. Troquei a ponte, sumiu o erro 17. Mais um ponto. Estamos bem no quinto já, né? Mais um ponto. Caraca, velho, legal, massa. Aí, peguei outra, aí, beleza, liberei. Show de bola, evoluindo. Eu tô diminuindo a história, diminuindo a saga, porque nesse período o cliente ficava, pô, cara, mas dá tanta garantia assim, porque eu ia lá, testava, dava ruim, voltava, no outro dia lá de novo. Eu ficava todo dia no local do cliente. Todo dia. Era o meu primeiro cliente, cara. Meu primeiro cliente. O primeiro cliente que eu tinha. Eu só tinha ele, eu tinha que tratar ele aqui, ó. Aqui bem. Porque eu podia fazer isso, né? E eu tinha que fazer porque ele era o aprendizado que eu tinha. Cobrei até mais barato os reparos. Enfim, ia coletar, ia deixar. Fazia tudo pra aprender. Eu queria entender aquele erro ali. Metia as caras pra aprender aquele erro. E o cliente ficava, mas dá tanta garantia assim? Por que dá tanta garantia? Tu não reparou? Eu não sei o que eu disse, não. Eu explicava que, ó, sim, porque às vezes dá na máquina, às vezes o defeito dá na máquina e realmente para o equipamento. E aí eu não tenho a máquina para testar ainda, e como eu não tenho ainda, eu fico precisando vir na sua máquina testar. Mas pode ficar tranquilo que eu dou garantia de tudo e tudo mais, beleza. O cliente entendia, mas ficava com o pé atrás, né? Eu lá, todo dia indo lá. Aí apareceu uma placa nova, pegava a placa e analisar de novo. Aí uma vez identifiquei que era um circuito de leitura e tensão DC. Circuito de leitura e tensão DC. Aí troquei o resistor. Vi que tinha um resistor lá alterado, troquei o resistor, a máquina voltou a funcionar. Erro 17, mais um para conta. E aí, liberei a máquina do cliente, funcionou. Outra máquina veio, erro 17 de novo. Tá percebendo que não foi uma vez que eu peguei, ó, tem 10 pontos do erro 17, 10.
10 pontos. Tá percebendo que não foi uma placa que eu peguei, eu saí magicamente levantando esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aqui todos dão aqui 13 pontos que causam o erro 17. Não é assim, cara, que acontece. É a cada interação. E aí, quando eu tava começando a manutenção eletrônica. E aí, esse erro 17, ele é tão fatídico para mim, é tão marcante, porque ele moldou a maneira que eu tenho que enxergar os defeitos eletrônicos. Porque eu percebi que a cada interação quando eu pergunto assim, o erro tal, com o erro 17 eu dizia assim, erro 17, não, erro 17 quando eu pegar uma placa eu vou começar a entender. E foi na segunda foi a terceira interação que a gente teve que a gente conseguiu entender o erro 17. A primeira placa que eu peguei do erro 17 eu não reparei, certo? Não tive tempo para reparar. O cliente queria a máquina logo e não deu tempo de eu reparar a placa, certo? Então, aí beleza, aí circuito de leitura de tensão, outra placa, aí beleza, parceiro, caraca, aí eu lembro que eu entendi que eu estava me achando, caraca, velho, eu dominei o erro 17, meu Deus do céu, fera, e aí eu achei isso, e eu vou falar por que eu tô falando isso, eu achei isso porque eu peguei outra placa, que eu fui analisei todos esses circuitos, aí um era resistor shunt, circuito resistor shunt, aí botei mais na continha, mais um ponto. Circuito resistor shunt, que é a leitura de corrente, tem a ver com o circuito de PFC. Se ele tiver uma leitura errada, ele dá erro no circuito de PFC. E aí, fala, Thiago, tá aí o Thiago, e pronto, o principal culpado do erro 17, o cara que teve paciência comigo com o erro 17 foi o Thiago aí, Tanta placas na empresa que ele trabalha, tanta placa de erro 17 que eu tive que analisar lá. Isso há 2, 3 anos atrás. Eu lembro que teve uma que eu trouxe, analisei, vi todos esses pontos e nada. Aí comecei a analisar a placa na doida. E aí vi uns resistores SMD, próximo ao microcontrolador, um pouco oxidado. Eu fui lá e dei um banho de solda. E cada implementação que eu faço na placa, eu realizo o teste. Aí eu olhei, mas começou a aumentar a galera que tá no YouTube, por causa do áudio que melhorou. Meu Deus. Show de bola. Vamos lá, galera. Vamos pra cima. E aí, eu ressoldei uns resistores lá e voltou a funcionar para o erro 17. Aí eu disse, será que esse resistor causa o erro 17? Eu tirei ele do circuito. Erro 17. Aí eu comecei a levantar o circuito e comecei a querer entender por que aquele resistor causava o erro 17. E não fazia sentido nenhum, cara. Ele não tá nem perto do circuito do PFC. Só que dá o erro 17. Eu disse, caraca, velho, até... Eu fiquei me achando, cara. Fiquei, caraca, nem os caras da Consul sabem isso aqui, mano. Nem os caras da Consul sabem essa parada aqui. E aí fiz a aula. A fatídica aula lá do YouTube. Eu tava me achando de verdade. Senão o erro 17 é comigo mesmo. Pode mandar, que a gente desenrola. E fiz a aula com tudo que eu sabia naquele momento ali, 10 pontos. Eu peguei efeito no microcontrolador também. Às vezes pode ser o micro, né? Botei na cabeça que tava manjando. Quando eu terminei de gravar a aula, postei lá a aula. Um pouco tempo depois, cara, chega outra que eu vou levantar os 10 pontos e nada. E aí foi a P grande. Uma surra grande que ela me deu. De eu ter que analisar. E nada. E nada dela me dá... Nada dela voltar a reparar. E aí eu troquei um comparador, o 393. Que faz parte do circuito de leitura de tensão. AC, se eu não me engano. Eu troquei a máquina e voltou a funcionar. Eu disse, caraca, velho. O que eu aprendi com isso? Que a eletrônica nunca deixa tu ficar se achando. Nunca deixa. Ela sempre te dá uma chibatada. Ela sempre te bota no teu lugar de volta. Sabe? E aí, cara, não sabe nada não. Eu sou eletrônica. Sou mais do que qualquer técnico, vamos dizer assim. Certo? E aí, ela disse, caraca, não, parou de me achar que eu tô querendo reparar, sem reparar qualquer placa aí. Até que eu já digo que a gente busca dar o diagnóstico, né? A gente não diz que repara todos os equipamentos, a gente busca dar um diagnóstico. Porque eu conseguindo dar um diagnóstico preciso,
eu estou satisfeito. Não necessariamente tem reparo, nem toda placa tem reparo. Só que... E aí depois desse comparador vieram outros, o Mário inclusive pegou alguns defeitos que ele, de 17, que ele reparou fora esses 11 pontos, né? Que eu acho que foi leitura de tensão alternada, alguns resistores alterados. E esses, foram várias interações. Foram mais de 10, são 11, 12 possíveis causas que a gente já levantou. Tirar talvez uns 14 se a gente for a fundo mesmo. Pode botar mais de 15 placas cons que a gente analisou aí. Ou pode botar umas 20 placas cons que a gente analisou. Fala, Edson, tudo bom? Umas 20 placas cons que a gente analisou para poder dar esse diagnóstico, para poder ter essa certeza, para poder levantar umas 12, 13 possíveis causas. Entendeu? Então não foi um negócio... Então eu falo aqui das dificuldades, né? De reparo. Então cada placa, cada análise teve uma dificuldade. Por quê? Foi assim que eu aprendi que é isso que... E aí eu aprendi a gostar disso, cara. Eu não gosto de nada repetitivo, nenhum trabalho repetitivo, nenhum trabalho fixo, um negócio que eu fique fazendo a mesma coisa todo o tempo, do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Eu não gosto. Eu não nasci para isso. E aí por isso que eu sou fascinado por eletrônica. Porque a eletrônica ela não te deixa entrar numa zona de conforto, cara. Até deixa, mas se tu não quiser mais evoluir nela. Eu quero trabalhar só com placa de máquina de lavar. Beleza, dominou do modelo tal. Beleza, tá aí. Só trabalho com máquina Consul. Só trabalho com... Eu poderia ficar só com máquina Consul. Eu me limitaria demais, cara. Eu me limitaria demais. Certo? E a eletrônica tem essas coisas. O mesmo código de erro tem diferentes soluções, cara. O mesmo código de erro ele pode ser reparado por diferentes caminhos. Por vários caminhos. Vários caminhos levam ao mesmo erro. E eu aprendi isso na prática. Vivenciando isso daí. Vivenciando esses erros que dão na placa e que a gente tem que... Porque quando a tendência da gente, se eu reparei... Eu falei que a primeira vez que eu reparei eu troquei o IGBT. A segunda vez que eu peguei a placa com o erro 17 eu queria o quê? Trocar o IGBT. E muita gente vai dizer, é só trocar o IGBT. E às vezes só uma troca do IGBT. Às vezes é só uma trilha. Nunca deixem menosprezar, dizer que é só um negócio. Porque não é só, cara. Acabei de contar aqui uma saga pesada para conseguir dominar esse erro. Uma saga pesada mesmo. Então nunca é só. Nunca é só. Tem um aluno meu que ele usava a seguinte analogia. Ele trabalhava com manutenção eletrônica, pela escola técnica, dava aula na escola técnica. Ele disse que ele fez. Ele chegou uma máquina, um inversor de frequência de alta potência. Tem uns inversores de frequência que tem minha altura na indústria. Então, inversores de alta potência. Ele diz lá a marca, eu desconheço a marca, certo? Eu nunca trabalhei com essa marca. Alemã. Eu esqueci a marca. Porque eu nunca trabalhei, não vou lembrar. Mas tipo um VEG, tipo um Schneider, um ABB da vida. Grandão. Ele disse lá onde deu problema. O cara me chamou para reparar. Eu fui lá, analisei e tal, estudei o sistema todo. Identifiquei o defeito. E se eu não me engano, eu posso estar errando nos números, tá? É uma máquina de 30 mil reais, um inversor desse. E aí ele cobrou, se eu não me engano, 1.000 ou foi 2.000 reais para reparar esse equipamento, tá? Ele disse que o reparo era um transistor SMD em uma placa do sistema lá, que estava alterado. Ele já tinha uma experiência de pegar e analisar esse equipamento. A empresa que ele trabalhava antes só tinha esse equipamento lá. Então ele pegou bastante. Então ele já estava meio que, vamos dizer assim, maceteado. Ele já tinha uma experiência, né? A parte ele já estava na parte que a eletrônica fica simples, tá? A parte do difícil de sofrer, entender e estudar o primeiro defeito ele já tinha passado. Mesmo assim, ele chega lá e faz uma análise completa do equipamento do cara.
E essa análise completa do equipamento do cara, ele foi analisar, verificou lá os pontos que tinha que analisar e viu lá os pontos que ele tinha que analisar e conseguiu identificar esse transistor SMD. O transistor SMD, cara, se ele não for R$10, ele é caríssimo, entendeu? O transistor SMD, se ele for uns R$10, ele é caríssimo. E aí o cara que ele passou o orçamento sabia do valor do transistor. E o cara achou ruim. Pô, cara, o transistor, esse valor tu vai me cobrar, sei lá, o transistor R$10, vai me cobrar R$1.500, cara, pra reparar esse equipamento. Como é que a gente vai passar essa nota? Uma coisa assim que a gente tinha que fazer. Disse, não, eu boto, pra ficar tranquilo. Botou lá, transistor, R$10. Saber qual transistor reparar, R$1.990. Então, tipo, eu não sei se era esses números, tá? Mas ele me contou isso e eu nunca passei por uma situação parecida. Eu já tinha ouvido eu achei que era história, né? Até que eu vi uma pessoa falando que aplicou isso daí e é bem isso, cara. E é bem isso. O cara apanhou lá, o cara trabalhou, o cara analisou. E o 17, foi várias placas, certo? A gente tem que achar que é o mesmo componente toda a vida. Às vezes é, às vezes não é. Estatisticamente, é difícil repetir o mesmo defeito, estatisticamente, tá? Mas, por exemplo, quando eu fui lá, eu fui querer trocar logo o GBT, na segunda vez que eu peguei a placa, da Consul Inverter, tá? Canal do Blaster. A gente está falando da Consul aqui, o principal efeito que a gente pega é comunicação aqui e erro 17 na Consul. Erro de comunicação, ela está morta, e erro 17, tá? Então, Consul, ó, deixa eu pegar aqui, vamos lá, as dificuldades eu compartilhei com vocês, então se liga sempre nesse detalhe, tá? É um negócio, é um trabalho árduo. Quando você ganha experiência, ganha bagagem, de dar pegue várias vezes, aí ela se torna simples. Mas até se tornar simples, tem uma barreira de esforço. A eletrônica, até ela se tornar simples, tem uma barreira de esforço. Tá? Essa barreira de esforço, poucos estão dispostos a passar. Quando passa, aí é tranquilidade. Né? Porque você chega no equipamento, bota na bancada, analisa lá os pontos que tem que analisar, reparou, passa para frente. Faz o teste, passa para frente. Ganha teu dinheiro ali com o reparo. Tá? Até chegar nesse ponto, é uma barreira de esforço, de trabalho, de analisar, de testar, de entender, de evoluir no erro. Mas, quando a gente entende isso, a gente fica com a mentalidade blindada. E diz, pô, não tem nada a ver com eu não saber. E quando a gente está começando, a gente questiona muito nosso conhecimento. Hoje em dia, eu entendo, e tento passar isso até para os meninos aqui, não tem nada a ver com eu não saber o defeito. A questão é tempo. Porque se eu não souber qual o componente que eu tenho que trocar aqui, que eu tenho que analisar, qual a trilha que eu tenho que refazer para reparar esse circuito, é questão de tempo. Porque o meu posicionamento é estudar até conseguir dominar esse erro. Estudar a placa, estudar a máquina, como ela funciona, estudar os circuitos. Base para isso a gente tem. Aqui na Lautec, meus alunos, base tem. A questão é se posicionar de frente do defeito e dizer assim, cara, se for um componente que eu nunca vi, eu vou analisar a datasheet dele, vou entender o que tem internamente dele, para poder conseguir dar um diagnóstico, entender que componente é esse, mesmo que eu nunca tenha visto. Aí eu vou lá e estudo ele e entendo como que ele funciona. Eu vou dentro do datasheet, internamente dele, estudar ele por completo. Esse é o posicionamento. Que quando você pega várias placas, você começa a adquirir. É uma coisa que eu não posso falar. Eu tô falando pra ti aqui, tu só vai se ligar nisso quando tu viver isso na prática. Botar uma placa na bancada, testar, analisar, apanhar dela, não reparar, aí pegar outra igual, com o mesmo defeito, e analisar e conseguir reparar, e a outra tu não conseguir, e a outra tu conseguir, e tu vai evoluindo. Aí tu vai entender, caraca, vai chegar um ponto que tu vai se ligar, vai cair tua ficha e dizer assim, qualquer placa que venha eu reparo, porque eu tenho uma base, eu construí uma base aqui, e com essa base eu consigo caminhar bem. Vocês viram ontem o Railan mostrando que ele reparou uma placa com máquina de lavar. No meu curso não tem um vídeo nenhum da máquina de lavar. Não tem nenhum vídeo nenhum. Não tem nenhuma foto de uma placa de uma máquina de lavar. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu te pergunto, como que ele conseguiu? Com o conhecimento do eletrônico para climatização. Como que ele conseguiu? Porque é a base, cara. Tendo base, você se vira em qualquer segmento. Tá? As ferramentas utilizadas foram basicamente ferro de solda,
Na época eu não sei nem se eu tinha osciloscópio, acho que eu não tinha osciloscópio ainda. Então foi só uma labutazinha do multímetro, não tinha osciloscópio, multímetro, ferro de solda e força de vontade. Estudos, estudos e estudos. Certo? Eu acho que eu não tinha osciloscópio na época. Foi o meu primeiro cliente bom, né? Grande. Depois do meu pai, foi esse cliente. Então eu aprendi demais com eles. E ferramenta era só essa. Basicamente é o que eu falo do básico. Multímetro, ferro de solda, sugador e solda. E acabou. E força de vontade e estudo. Estudo. Tá? Tempo de análise e reparo, aí o tempo foi infinito, cara. Esse aqui foi... Eu deveria ter pago a eles, que eles não me escutem, né? Eu ganhei dinheiro pra isso, né? Mas eu deveria ter pago a eles pelo aprendizado que eles me deram. Tá? Até hoje, hoje, presta atenção. O aprendizado que eles me deram, eu gravei uma aula, botei 10 pontos que repara o R7, tá no meu YouTube. Se você não assistiu ainda, aconselho vai lá assistir. E essa aula me traz clientes até hoje. Hoje, à tarde, um dos climatrônicos aqui da empresa vai lá no cliente, coletar uma placa Consul que está com E17. O cliente entrou em contato com a gente, porque ele viu o vídeo que eu gravei há 2 anos atrás. Entendeu? Hoje, tá acontecendo isso hoje. O cara vai lá buscar a placa com E17. Ah, eu vi o vídeo de vocês, eu quis mexer, mas eu achei que não era o melhor. Eu resolvi entrar em contato com vocês, para vocês repararem esse meu ar-condicionado Consul Inverter com E17. Então, aquele primeiro cliente lá, que eu apanhei, muita placa, me gera rendimento até hoje. Do ponto de vista de serviço. Certo? Então, o tempo de análise foi infinito, cara. O tempo de análise foi, se eu botar aí, foram meses. Pode botar aí meses. Porque foram vários possíveis casos, vários defeitos. Tá? E a média de orçamento, como eu disse, o ganho é infinito, cara. Quando você encontra um defeito, que eu juntei várias placas, né? Na época, cada placa eu cobrava, sei lá, acho que R$200 para reparar. E aí foram várias. Foram 20 placas, pelo menos, para dominar esses pontos. E até hoje, o conhecimento que eu adquiri lá naquele... Eu adquiri até hoje. Aí, diariamente, você vai adquirindo, naturalmente. Mas até hoje, me gera frutos financeiros em relação a esse defeito em si. Então, dominar o defeito, a gente entende que o domínio do defeito vem de tempo de análise, tempo se colocando com o equipamento, tá? E que ele gera, e vale a pena esse tempo, mesmo vale a pena esse tempo no longo prazo. No curto prazo, talvez não vale a pena, porque tu vai passar um dia na máquina do cliente para cobrar o mesmo valor que tu cobraria num reparo mais rápido. Aí não vale a pena, mas quando tu domina, quando tu entende o defeito, acabou, fica simples. Aí esse defeito vai pro rol dos defeitos que tu repara rapidamente. E sempre vai ter os defeitos que tu repara lentamente, que demora, que tu não domina ainda, e vai ter os defeitos que tu repara rapidamente. Só que tu vai ter que estar sempre gastando tempo e energia nos defeitos difíceis para encher a caixinha dos defeitos que são mais simples para ti, tá? De novo, pega a caixinha dos defeitos difíceis, gasta tempo neles, evoluindo, aprendendo, estudando, entendendo, dominei, entendi, reparei vários, pode vir que a gente desenrola. Aí vai para a caixa dos defeitos simples, que são mais rápidos, que a gente já tem uma metodologia, que já sabe qual é o caminho, e aí vai ganhando. Então essa dinâmica, é encher essa caixinha. Quando tu enche essa caixinha aqui de defeitos simples, a caixa de defeitos difíceis nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. E é isso aí. Valeu! Valeu demais, galera.